No implacável calor do território de Montana, 1885, um acordo foi feito que iria estilhaçar duas vidas. Slus Mercer, um homem com um coração tão marcado quanto seu rosto, encomendou uma esposa como ele encomendava gado, prática, robusta e simples. Ele queria uma parceira para trabalho, não uma amante para sua cama. Mas quando o vapor clareou na plataforma da estação Silver Creek, a mulher que desceu não era a solteirona simples que lhe foi prometida. Ela era uma visão de perigosa beleza. Uma mulher claramente fugindo de um passado que os queimaria ambos ao chão. Esta não é apenas uma história de amor. É o aterrorizante relato verdadeiro de uma mentira que se transformou em lenda. Para entender a calamidade que se abateu sobre o rancho Rolling M, você primeiro tem que entender o homem que o possuía. Silas Mercer não era um homem dado a sonhos. Nas duras planícies varridas pelo vento do território de Montana, sonhos eram as primeiras coisas a congelar no inverno e as primeiras a murchar na seca de verão. Silas tinha 36 anos, embora as linhas profundas gravadas ao redor de seus olhos e a cicatriz branca e irregular que ia de sua têmpora ao seu maxilar o fizessem parecer 10 anos mais velho. Ele era um homem construído de garra e silêncio. Após o incidente em 78, o fogo da boiada que levou seu irmão e metade de seu rosto. Silas havia se retirado para uma fortaleza de solitude. Ele trabalhava sua terra com uma brutalidade que assustava suas mãos. Ele não ia à cidade por uísque. Ele não participava dos bailes de domingo. Ele era a besta de Silver Creek, um apelido sussurrado pelas pessoas da cidade quando eles pensavam que ele não estava ouvindo. Mas um rancho do tamanho do Rolling M precisava mais do que uma besta para administrá-lo. Precisava de uma matriarca. A casa estava caindo em desuso. As contas eram uma bagunça de papéis em um escritório empoeirado e a solidão. Bem, mesmo uma besta sente o frio à noite. Então Silas havia feito a única coisa prática. Ele colocou um anúncio em um jornal de Chicago, o Matrimonial Herald. Procura-se esposa deve ser de constituição robusta, mente prática e disposição simples. Nenhuma beleza distinta exigida, apenas uma vontade de trabalhar e gerir uma casa. Eu ofereço um lar próspero e segurança. Eu não ofereço romance. Ele não esperava respostas. Ou talvez ele esperasse uma viúva desesperada com 3 filhos. O que ele conseguiu foi uma única, cuidadosamente escrita carta de uma mulher chamada Abigail Halloway. Caro Sr. Mercer, eu li seu anúncio com grande interesse. Meu nome é Abigail. Eu tenho 26, sou solteira e passei minha vida cuidando de um pai doente que recentemente faleceu. Eu não sou bonita, senhor. Me disseram que minhas feições são severas e minhas mãos são ásperas de trabalho. Eu não tenho dote e nenhuma família. Eu desejo apenas um teto sobre minha cabeça e um propósito para minhas mãos. Eu posso cozinhar, eu posso costurar, e eu não me assusto facilmente. Se você me quiser, eu virei. Silas havia lido a carta 3 vezes. Era perfeito. Nenhuma poesia florida, nenhuma demanda por afeto, feições severas e mãos ásperas soavam como música para ele. Uma mulher bonita olharia para sua cicatriz e recuaria. Uma mulher bonita exigiria festas e seda. Abigail Halloway soava como uma mulher que conhecia a crueldade da vida. Eles poderiam ser parceiros na sobrevivência. Ele enviou a passagem de trem 2 dias depois. Por 3 semanas, Silas se preparou. Era o mais nervoso que os peões do rancho já o tinham visto. Velho Jed, o capataz do rancho que conhecia Silas desde que ele era um menino, observava com diversão enquanto Silas realmente varria a varanda da frente. Você está se preparando para sorrir quando ela chegar, chefe? Jed perguntou, encostado em um poste de cerca, mastigando um pedaço de palha. Silas não olhou para cima da cela que ele estava engraxando. Estou me preparando para conseguir uma governanta, Jed. Não transforme isso em algo que não é. Uma governanta você está casando. Jed riu.
Só estou dizendo que um pouco de bondade ajuda muito, mesmo para uma mulher simples. Bondade te mata aqui fora. Silas grunhiu. Competência te mantém vivo. Esse era o evangelho de Silas. Ele não queria um toque suave. Ele queria uma espinha dorsal robusta. Ele imaginou Abigail em sua mente, uma mulher alta e ossuda com cabelo grisalho, puxado para trás em um coque apertado, vestindo um vestido feito de lã marrom. Ela olharia para sua cicatriz acenária uma vez e perguntaria onde era a cozinha. Era uma imagem reconfortante. Na manhã de 14 de outubro de 1885, Silas atrelou os cavalos à carroça. O céu era um roxo machucado, ameaçando uma tempestade, mas o ar ainda estava quente. Ele usava seu melhor casaco preto, embora parecesse apertado em seus ombros largos, e ele até havia aparado a barba, embora se recusasse a esconder a cicatriz. Enquanto ele cavalgava em direção à estação, um estranho sentimento de pressentimento se instalou em seu estômago. Era o mesmo sentimento que ele costumava ter antes de uma debandada. Um zumbido baixo no ar que sinalizava uma mudança na atmosfera. Ele ignorou. Ele era Sluss Mercer. Ele controlava seu mundo. Ele chegou à estação Silver Creek justo quando o apito do cavalo de ferro perfurou o silêncio das planícies. O trem entrou na estação arrotando fumaça preta que girava ao redor da plataforma de madeira. Silas estava ao lado da carroça, seu chapéu puxado para baixo. Ele observou os passageiros desembarcarem. Um vendedor com uma mala pesada. Uma família de 4 pessoas parecendo atordoada pela poeira. 2 mineiros discutindo sobre um mapa. E então o passageiro final desceu. A respiração de Silas engasgou em sua garganta. O mundo parecia inclinar em seu eixo. Ela não estava usando lã marrom. Ela estava usando um terno de viagem de veludo azul meia-noite profundo que abraçava uma figura tão afiada como ampulheta que parecia esculpida por um artista mestre. Um chapéu com um véu delicado estava no topo do cabelo da cor de ouro fiado, cascando em cachos perfeitos e brilhantes. Ela se virou, escaneando a plataforma. Ao levantar seu véu, Silas sentiu como se tivesse sido chutado no peito por um Mustang. O rosto revelado não era severo, era de tirar o fôlego. Maçãs do rosto altas, lábios carnudos, da cor de frutas esmagadas, e olhos de um violeta impossível e penetrante, que pareciam queimar através da poeira e da fumaça. Ela era, sem dúvida, a mulher mais bonita que Silas já tinha visto. Ela parecia uma boneca de porcelana que não tinha negócios em estar fora de uma caixa de vidro, muito menos na sujeira de Montana. Silas não se moveu. Ele não podia. Isto é um erro, ele pensou. Esta é a mulher errada. Mas então aqueles olhos violetas se fixaram nele. Ela não recuou da cicatriz. Ela não desviou o olhar. Um sorriso lento, terrivelmente confiante se espalhou por seu rosto. Ela caminhou em direção a ele, seus quadris balançando com uma graça que silenciou os homens na plataforma. Ela parou a 3 pés dele, o cheiro de lavanda e perfume francês caro assaltando seus sentidos, abafando o cheiro de esterco e carvão. Sr. Mercer? Ela perguntou. Sua voz era como mel quente, suave e rica. Silas engoliu em seco, sua garganta seca. Eu sou Silas Mercer. Ela estendeu uma mão enluvada. Eu sou Abigail Halloway. Silas olhou para a mão dela, então para o rosto dela. A carta tinha dito severas. A carta tinha dito mãos ásperas. A mulher em pé diante dele parecia que nunca tinha lavado um prato em sua vida. Você está atrasada. Silas rouquejou as únicas palavras que seu cérebro pôde formular. O sorriso da mulher não vacilou, mas seus olhos. Havia algo em seus olhos. Não amor, não bondade. Era uma faísca de algo afiado, algo desesperado. O trem atrasou. Ela disse suavemente. Você vai me levar para casa, marido? Silas Mercer havia esperado uma noiva simples. Ele havia esperado uma parceira na labuta. Em vez disso,
Ele estava olhando para uma mulher que parecia o próprio pecado, e ele sabia com um temor crescente que sua vida tranquila e controlada havia acabado. A viagem de volta para o Rollingham foi excruciantemente silenciosa. Silas manteve seus olhos fixos no horizonte, seus nós dos dedos brancos, enquanto ele agarrava as rédeas. Ao lado dele, a mulher, chamando-se Abigail, sentava com postura perfeita, aparentemente despreocupada com os solavancos da carroça sobre a trilha esburacada. Todo o instinto no corpo de Silas estava gritando perigo. Ele conhecia gado, ele conhecia cavalos, e ele conhecia homens. Mas ele não conhecia isto. Esta mulher era uma contradição. Suas roupas falavam de riqueza. O veludo era de alta qualidade. A renda em seus punhos intrincada, ainda assim, sua carta havia alegado pobreza. Ela alegou ser uma solteirona enfermeira para um pai moribundo. Ainda assim, sua pele era tão pálida e imaculada quanto leite fresco. Você está quieto, ela disse, sua voz cortando o vento. Silas não olhou para ela. Não muito a dizer. Desapontada? Ela perguntou. Havia um lilo provocante em seu tom que fez seu maxilar apertar. Ele puxou os cavalos para uma parada súbita. A carroça rangeu enquanto parava no meio da planície aberta. Silas virou-se para encará-la totalmente pela primeira vez. De perto, ela era ainda mais devastadora. A cicatriz em seu rosto geralmente fazia as pessoas olharem para seus pés ou sobre seu ombro. Ela estava traçando-a com seus olhos curiosos, quase calculistas. Quem é você? Silas exigiu sua voz baixa e perigosa. Ela piscou, fingindo inocência. Eu te disse, eu sou Abigail. Abigail Halloway escreveu que ela era simples. Silas rosnou. E ela escreveu que suas mãos eram ásperas. Ela escreveu que ela era robusta. Ele agarrou a mão enluvada dela e tirou a luva antes que ela pudesse se afastar. A mão dela era pequena, delicada e macia. As unhas eram feitas. Era a mão de uma dama de lazer, não de uma mulher que passou anos esfregando chãos para um pai doente. Estas não são as mãos de uma trabalhadora. Silas disse, soltando a mão dela como se fosse um carvão quente. Você mentiu. A mulher não se encolheu. Ela não chorou. Em vez disso, ela soltou um suspiro, abandonando a fachada da noiva doce e ansiosa. Seus ombros caíram ligeiramente e sua expressão endureceu. Quando ela olhou para ele agora, os olhos violetas estavam frios. Você teria enviado a passagem se eu te dissesse a verdade? Ela perguntou, sua voz caindo uma oitava, perdendo a doçura melíflua. Qual é a verdade? Que eu sou uma mulher sem dinheiro, sem família e nenhum outro lugar para ir. Ela disse, importa se eu sou bonita? Sr. Mercer, eu posso aprender a cozinhar. Eu posso aprender a limpar. Eu precisava sair de Chicago. Você precisava de uma esposa. Nós fizemos uma transação. Eu precisava de uma parceira, não uma boneca. Silas cuspiu. Você não vai durar uma semana aqui fora. O vento sozinho vai te quebrar. Ela se inclinou perto e por um segundo Silas viu o aço sob o veludo. Eu sobrevivi a coisas piores que o vento, Sr. Mercer. Eu te asseguro que sou mais dura do que pareço. Silas olhou para ela. Ele deveria virar a carroça. Ele deveria levá-la de volta à estação e colocá-la no próximo trem para o leste. Mas ele olhou para o céu escurecendo. Uma tempestade estava se aproximando rápido. Uma verdadeira de Montana. Lava Canyon de Tanner. Eles não conseguiriam voltar para a cidade antes que os céus se abrissem. Vamos para o rancho, Silas disse, agarrando as rédeas. Mas não se sinta confortável. Amanhã nós resolveremos isso. Ela se ajeitou em seu assento, um pequeno sorriso vitorioso brincando em seus lábios. Amanhã é um longo caminho, Silas. Quando eles pararam na casa do rancho, o sol havia se posto. As janelas da casa principal estavam escuras. Silas a ajudou a descer, suas mãos demorando em sua cintura por uma fração de segundo demais. Ela era leve, mas havia uma tensão em seu corpo como uma mola enrolada. Jed saiu do celeiro segurando uma lanterna. Ele parou morto quando a luz atingiu a mulher.
Sua mandíbula literalmente caiu. Senhor Todo-Poderoso, Jed sussurrou. Silas, você acertou o jackpot. Guarde os cavalos, Jed. Silas latiu, ignorando o espanto do velho. Ele pegou o baú da mulher. Era pesado, muito pesado para os pertences de uma solteirona pobre, e o arrastou para a varanda. Dentro da casa estava frio. Silas acendeu uma lâmpada de querosene, a luz amarela projetando longas sombras dançantes no papel de parede descascando. Ele observou enquanto a mulher caminhava para o centro do quarto. Ela olhou ao redor para os móveis empoeirados, os tapetes manchados de lama, a total falta de toque feminino. A maioria das mulheres teria parecido horrorizada. Ela apenas olhou, avaliando. A cozinha, ela perguntou. Por ali, Silas apontou. Há ensopado frio na panela. Ela assentiu e começou a desabotoar sua jaqueta de veludo. Silas se virou, sentindo um calor subir em seu pescoço que não tinha nada a ver com o fogo que ele ainda não havia acendido. Um quarto, Silas disse rudemente. Nós só temos um quarto pronto. Os outros estão cheios de armazenamento. Era uma mentira. Os outros quartos estavam vazios, apenas fechados desde que seus pais morreram. Mas ele queria ver como ela reagia. Ela pausou, jaqueta meio fora. Eu vejo. Ela se virou para ele. Eu assumi que já que vamos nos casar, nós não estamos casados ainda. Silas interrompeu. O pregador vem no domingo. Até então, você dorme no quarto. Eu durmo no celeiro. Pela primeira vez, genuína surpresa brilhou em seu rosto. Você está me dando a cama. Eu não sou uma senhora selvagem, apesar do rosto. Ele viu um lampejo de algo em seus olhos, então. Vergonha, arrependimento. Foi embora rápido demais para dizer. Obrigada, ela sussurrou. Silas virou-se para sair, pegando seu saco de dormir do canto. Ele precisava sair dali. O ar na casa estava de repente muito fino, muito carregado com o cheiro dela. Sr. Mercer, ele parou na porta-mão na tranca. Meu nome, ela disse de costas para ele. Você pode me chamar de Sarah. Sarah, ele testou a palavra. Soou como um sussurro no escuro. Eu pensei que era Abigail. Abigail é uma parte de mim, ela disse enigmaticamente. Mas Sarah é quem está aqui. Silas saiu para o ar frio da noite, seu coração batendo um ritmo contra suas costelas que ele não podia controlar. Sarah, não Abigail. Ele caminhou para o celeiro, jogando seu saco de dormir no feno. Ele deitou-se, olhando para as vigas. Ele sabia que estava em apuros. Grandes apuros. Ele não sabia que a 300 milhas de distância, um detetive Pinkerton chamado Cornelius Rock estava descendo de um trem em uma cidade lamacenta em Dakota, segurando uma fotografia de uma mulher com olhos violetas. Ele não sabia que o baú que ele havia carregado continha não apenas vestidos, mas uma bolsa de diamantes roubados valendo mais do que todo o seu rancho. E ele certamente não sabia que a verdadeira Abigail Halloway estava atualmente deitada em uma cova rasa fora de Chicago. Sua identidade roubada pela mulher bonita, perigosa, dormindo em sua cama. Silas fechou os olhos, mas tudo o que ele podia ver era o fogo violeta de seu olhar. A noiva simples era uma mentira. A beleza era uma armadilha, e Silas Mercer havia acabado de entrar nela. A primeira manhã no rancho Rolling M amanheceu com um silêncio tão profundo que parecia pesado. Sarah, ou a mulher interpretando o papel de Abigail, acordou com um sobressalto. Por um momento, ela entrou em pânico, esquecendo onde ele estava. O teto era desconhecido, o colchão irregular, e o ar mordia com um frio que seus apartamentos de Chicago nunca tiveram. Então ela lembrou do trem, da cicatriz, da mentira. Ela sentou-se, puxando a fina colcha ao redor de seus ombros. Ela estava viva. Essa era a única coisa que importava. Cornelius Rock, o diabo em um chapéu coco, que a havia perseguido por 3 estados, estava provavelmente vasculhando os bordéis e hotéis de St. Louis. Ele não procuraria Sarah a ladra de joias em um rancho esquecido por Deus em Montana.
Ele certamente não procuraria Abigail Holloway, a solteirona. Mas seguro não significava fácil. Ela vestiu a coisa mais simples. Ela tinha um vestido cinza de dia que ainda era muito fino para o trabalho de rancho e caminhou para a cozinha. Ela olhou para o fogão de ferro fundido como se fosse um vulcão adormecido. Ela nunca tinha cozinhado uma refeição em sua vida. Ela tinha comido refeições preparadas por chefes ou restos roubados de mesas de banquete, mas ela nunca tinha parado diante de um fogão frio com uma cesta de ovos e uma oração. Quando Silas entrou 1 hora depois, a cozinha estava cheia de fumaça preta. Ele estava na porta, bloqueando o sol da manhã. Ele não disse uma palavra. Ele apenas caminhou até o fogão, pegou a panela onde 4 ovos estavam atualmente reduzidos a carvão e jogou o conteúdo no balde de restos. Sara começou a tossir, seus olhos ardendo. O calor é difícil de regular. Silas virou-se para ela. Seu rosto era ilegível, mas seus olhos eram duros. É um fogão, não uma máquina a vapor. Você coloca lenha, você acende, você cozinha. Eu te disse, ela disse, levantando o queixo, recusando-se a deixá-lo ver seu constrangimento. Eu posso aprender. Morrer de fome leva muito tempo para aprender, Silas murmurou. Ele se moveu pela cozinha com surpreendente graça para um homem grande fatiando bacon e quebrando ovos novos. Dentro de 10 minutos, um prato de comida estava na mesa. Coma. Então nós trabalhamos, você queria um lar, você o ganha. O resto do dia foi uma lição de humilhação. Silas não a poupou. Ele a levou para o galinheiro, um galpão com um cheiro fétido, cheio de pássaros zangados que pareciam sentir o medo dela. Ele mostrou a ela como coletar ovos, observando com um sorriso sombrio enquanto uma galinha bicava sua mão, tirando sangue. Não puxe para trás, ele aconselhou, encostado no batente da porta. Mostre medo e eles te possuem, o mesmo com cavalos, o mesmo com homens. Sara chupou seu dedo sangrando, olhando fixamente para ele. É essa sua filosofia, Sr. Mercer? Medo. Respeito, ele corrigiu. Aqui fora, eles são a mesma coisa. Ao meio-dia, seu vestido cinza estava manchado de lama e gema. Seu cabelo, geralmente preso à perfeição, estava se soltando no vento. Ela se sentiu nojenta. Ela se sentiu exausta. Mas mais do que isso, ela sentiu uma raiva borbulhante. Não em Silas, mas na circunstância. Ela havia roubado a Estrela do Sul, diamantes, de um homem que a havia tratado como propriedade. Ela havia fugido por sua vida. Ela não ia deixar algumas galinhas e um cowboy com cicatrizes a derrotarem. Ela desapareceu dentro da casa por 1 hora. Silas, trabalhando em uma cerca quebrada perto do celeiro, assumiu que ela estava chorando. Ele sentiu uma pontada de culpa, apenas uma pequena. Ele tinha sido duro com ela, talvez muito duro. Ela era uma garota da cidade. Não era culpa dela. Ela era macia. Mas quando ela saiu para a varanda, Silas deixou cair seu martelo. Ela havia pegado uma tesoura e cortado seu terno de viagem de veludo. O belo tecido azul meia-noite havia sido cortado na bainha, encurtando-o até seus tornozelos para que não a arrastasse na lama. Os punhos de renda foram arrancados. Ela havia pegado uma de suas velhas camisas de flanela, apertou-a na cintura e arregaçou as mangas. Ela parecia ridícula. Ela parecia magnífica. Ela desceu os degraus carregando um balde de água. Ela passou direto por ele para o canteiro do jardim que havia sido tomado por ervas daninhas. Ela caiu de joelhos na terra, sem se importar com o veludo, e começou a puxar. Silas a observou por um longo tempo. A solteirona simples que ele encomendou era uma fantasia. Mas esta mulher que cortou o veludo caro para lutar contra as ervas daninhas, ela era algo real. Ele caminhou sobre sua sombra, caindo sobre ela. Ela recuou, esperando uma repreensão. Em vez disso, ele se ajoelhou ao lado dela. Ele estendeu a mão e pegou uma rota teimosa com a qual ela estava lutando. Com um puxão fácil, ele a arrancou. Luvas! Ele grunhiu. Você precisa de luvas.
Os cardos vão te rasgar. Ele tirou um par de luvas de trabalho de couro gastas do bolso traseiro e as jogou em seu colo. Eles eram muito grandes, engolindo suas mãos delicadas, mas eram quentes do calor de seu corpo. Obrigada, ela disse, sua voz quieta. Por quê? Ele perguntou, sem olhar para ela, focado na terra. Por que ficar? Eu poderia te levar para a cidade. Você poderia vender aquele anel em seu dedo por uma passagem para São Francisco. Sara congelou. Ela olhou para a aliança de ouro, um adereço que ela havia comprado de uma loja de pornografia para vender a mentira do casamento. Eu não posso ir para São Francisco, ela disse, a verdade escapando antes que ela pudesse pará-la. Silas parou de capinar. Ele virou a cabeça, seu rosto a polegadas do dela. De perto, a cicatriz era irregular e rosa, mas seus olhos eram de um marrom profundo e expressivo que ela não havia notado antes. Fugindo da lei, ele brincou. Era para ser uma piada. O coração de Sara batia contra suas costelas como um pássaro preso. Fugindo de uma vida que eu não queria, ela mentiu. Isso é um crime? Silas olhou para seus lábios, então para seus olhos violetas. O ar entre eles crepitou, carregado com a estática da tempestade que se aproximava. Depende de quem você deixou para trás, Silas disse suavemente. Ele se levantou abruptamente, limpando os joelhos. Vou começar o ensopado para o jantar. Não arranque as cenouras com as ervas daninhas. Ele se afastou, mas Sara notou que seu portão era diferente, menos pesado. Naquela noite, a dinâmica na pequena casa mudou. Eles comeram em silêncio, mas não era o silêncio hostil da noite anterior. Era um silêncio companheiro, cauteloso. Depois do jantar, Silas sentou-se junto ao fogo, esculpindo um pedaço de cedro. Sara sentou-se em frente a ele, tentando consertar o rasgo em seu vestido. Suas mãos estavam tremendo. O trabalho do dia as havia deixado em carne viva, com bolhas e tremendo. Silas colocou sua faca. Ele se levantou, foi ao armário e pegou uma pequena lata e uma tira de linho limpo. Ele puxou sua cadeira para mais perto da dela. Dê-me suas mãos, ele ordenou. Sara hesitou, então as estendeu. Elas estavam vermelhas, irritadas e tremendo. Silas as pegou em suas mãos grandes e ásperas. Seu toque foi chocantemente gentil. Ele retirou uma pomada que cheirava a arnica e menta e começou a esfregá-la em suas bolhas. Sara o observou. A besta de Silver Creek. Ele estava tratando suas mãos como se fossem feitas de vidro. Você tem um toque gentil, ela sussurrou, para um homem que afirma ser um bruto. Silas não olhou para cima. Meu irmão antes do fogo. Ele costumava dizer que eu tinha mãos para um piano, não um arado. O que aconteceu com ele? Ele morreu, Silas disse secamente. E eu vivi. Essa foi a tragédia. Ele terminou de enfaixar suas mãos. Ele as segurou por um momento mais do que o necessário. Seu polegar roçou em seu ponto de pulso. Ele podia sentir o quão rápido seu coração estava batendo. Você não é Abigail, ele disse. Não era uma pergunta. Sara puxou suas mãos para trás, o pânico acendendo. Silas, eu não me importo com o nome, ele interrompeu, olhando-a morta no olho. Abigail Holloway soava como uma mulher que havia desistido. Você, quem quer que seja, você não desistiu. Eu admiro isso. Ele se levantou e caminhou até a porta. Durma um pouco. O pregador vem amanhã. Se você ainda quer continuar com esta charada... Ele a deixou sozinha na luz do fogo. Sara tocou as bandagens em suas mãos. Ela sentiu um calor se espalhando por seu peito que a aterrorizou mais do que os Pinkertons. Ela estava se apaixonando pelo alvo, e essa era a única coisa que um golpista nunca poderia se dar ao luxo de fazer. A manhã de domingo trouxe não o pregador, mas um telegrama entregue por um cavaleiro da cidade. Silas o leu na varanda, sua testa franzindo. O cavalo do pregador perdeu uma ferradura perto de Great Falls. Silas anunciou para Sara
que estava andando nervosamente pela sala de estar. Ele não estará aqui por mais uma semana. Sarah soltou um fôlego que ela não sabia que estava prendendo. Uma semana. Uma semana vivendo em pecado ou uma semana de segurança. Precisamos de suprimentos, Silas disse dobrando o papel. Não podemos viver de ovos e bacon velho por uma semana. Nós vamos para Silver Creek. Sarah congelou. Cidade? Sim, cidade. A menos que você queira morrer de fome. Eu não tenho nada para vestir, ela gaguejou. Meu vestido está arruinado. Você tem um baú cheio de roupas, Silas apontou. Eu o levantei. O que quer que esteja lá dentro pesa uma tonelada. Sarah empalideceu. O baú, o fundo falso, onde os diamantes e a pistola roubada estavam escondidos sob pilhas de livros e anáguas. Eu vou encontrar algo. Ela vestiu a única outra coisa modesta que tinha, uma blusa de gola alta e uma saia que ela havia alfinetado para caber. Ela colocou seu chapéu e puxou o véu para baixo. Deixe o véu, Silas disse da porta. O sol? Não há sol hoje. Está nublado. Além disso, ele se aproximou. As pessoas vão me encarar de qualquer forma. Poderíamos muito bem dar a elas algo bonito para olhar, para que elas me deixem em paz. Era um elogio áspero, enferrujado, mas fez Sarah corar. Ela levantou o véu. A viagem para Silver Creek foi tensa. Enquanto eles se aproximavam do aglomerado de edifícios de madeira que formavam a cidade, Sarah se sentiu exposta. Ela escaneou cada rosto procurando pelo chapéu coco de um detetive. Eles pararam na loja geral. A cidade estava movimentada para um domingo. Homens vagavam pelos calçadões. Mulheres de toucas apressavam-se para ir à igreja. Enquanto Silas a ajudava a descer, a tagarelice parou. Riplou em silêncio como uma pedra jogada em um lago. Eles olharam para a cicatriz. Então eles olharam para ela. Os sussurros começaram imediatamente. É ela, a noiva por correspondência. Olhe para ela. Ela não é nenhuma garota da fazenda. Silas os ignorou, guiando-a para a loja com uma mão possessiva na parte inferior de suas costas. Dentro o lojista, um homem careca chamado Sr. Henderson quase deixou cair um pote de picles. Silas! Henderson assentiu, olhos arregalados. Henderson, Silas grunhiu. Precisa de farinha, café, feijão. E você tem balas de limão? Sarah olhou para ele. Minha mãe gostava delas, ele murmurou defensivamente. Pensei que você pudesse. Sarah sorriu um sorriso genuíno e suave. Eu as amo. Enquanto Silas pechinchava sobre o preço do grão, Sarah vagou em direção à frente da loja. Seus olhos se desviaram para o quadro da comunidade perto da porta. Estava coberto de avisos. Leilões de gado, piqueniques da igreja, vendas de terras, e lá no canto, parcialmente coberto por um anúncio de linimento para cavalos, havia um esboço. Era grosseiro, desenhado por um artista da polícia, mas a semelhança era inegável. As maçãs do rosto altas, os cachos, procurada por grande lacenie e assassinato. Informações levando à prisão de uma mulher conhecida como Camaleão, suspeita de roubar a propriedade de Lord Sterling em Chicago. Armada e perigosa assassinato. O sangue de Sarah gelou. Ela não havia matado ninguém. Ela havia roubado Lord Sterling. Sim, ele era um monstro que a havia chantageado para sua cama. Mas assassinato. Então ela leu a letra miúda. Lord Sterling encontrado falecido ferimento à bala. Ela agarrou o balcão para não desmaiar. Sterling estava morto. Ela o havia deixado inconsciente, amarrado a uma cadeira. Alguém mais deve ter entrado. Alguém mais o matou. Mas ela foi quem fugiu. Ela era o bode expiatório perfeito. Senhora, você está bem? Ela saltou. Um homem estava ao lado dela. Ele usava uma estrela de lata em seu colete. Xerife Miller. Ele era um homem mais velho com olhos gentis, mas uma inclinação suspeita em sua cabeça. Ele estava olhando para o pôster, então para ela. Eu estou bem, ela engasgou. Apenas o calor.
Você é a nova noiva de Silas? O xerife perguntou. Ele não parecia convencido. Ele parecia que estava tentando localizar uma memória. Eu sou, ela disse, tentando invocar a confiança arrogante de Sarah a ladra. E você é o xerife Miller. Você parece familiar, mãe. Você já esteve em St. Louis? Nunca, ela disse rapidamente. Muito rapidamente. Silas apareceu ao lado dela. Pronto! Ele olhou do xerife para Sarah. Ele sentiu a tensão imediatamente. Ele viu o modo como Sarah estava tremendo, o modo como ela estava protegendo o quadro de avisos com seu corpo. Xerife. Silas assentiu, sua voz caindo em um rosnado baixo. Estamos partindo. Apenas conversando, Silas. O xerife disse, seus olhos demorando em Sarah. Apenas conversando. Silas a guiou para fora da loja e para a carroça. Ele chicoteou os cavalos em um trote rápido, tirando-os da cidade antes que a poeira tivesse sequer assentado. O que ele te disse? Silas exigiu uma vez que eles estavam nas planícies abertas. Nada. Ele só perguntou se eu era de St. Louis. E por que você parecia que estava prestes a vomitar? Eu não gosto de homens da lei, ela disse. A maioria das pessoas honestas não se importa com eles. Então, eu acho que não sou gente honesta, ela retrucou. Silas não respondeu. Ele dirigiu mais rápido. O céu estava ficando um verde doentio. Uma tempestade de verdade estava vindo agora. Tempo de tornado. Quando eles voltaram para o rancho, o vento estava uivando. Pegue os suprimentos para dentro, Silas ordenou. Eu tenho que prender as portas do celeiro ou o vento as arrancará. Sarah pegou os sacos de farinha e café correndo para dentro de casa. Ela precisava esconder os diamantes. Se o xerife viesse aqui, se ele tivesse visto aquele pôster, ela precisava enterrá-los. Ela correu para o quarto e abriu seu baú. Ela começou a jogar roupas de lado, frenética. Ela encontrou o fundo falso e o abriu com um abridor de cartas. A bolsa de veludo estava lá. Ela a pegou, apertando-a contra seu peito. Ela se virou para encontrar um esconderijo. Sob as tábuas do assoalho na chaminé, a porta da frente se abriu com um estrondo. O vento rugiu para dentro da casa, apagando a lanterna. Silas estava na porta, iluminado por um clarão de relâmpago. Ele não estava no celeiro. Ele havia voltado. Eu esqueci que... Silas começou, então parou. Outro clarão de relâmpago iluminou o quarto. Iluminou as roupas espalhadas no chão. Iluminou o fundo falso aberto do baú. E iluminou a bolsa de veludo nas mãos de Sarah e o brilho de algo derramando dela. Um colar de diamantes, pesado e brilhante, pendia de seus dedos. Silas olhou para os diamantes. Ele olhou para ela. Abigail Holloway era uma enfermeira pobre, Silas disse, sua voz mal audível sobre o trovão. Sarah deu um passo para trás, sua mão indo para o bolso onde ela guardava uma pequena pistola Derringer. Silas, me escute. Você é uma ladra, Silas disse, entrando no quarto, fechando a porta contra o vento. A escuridão retornou, exceto pelas brasas moribundas do fogo. Aquele xerife, ele não estava apenas conversando, estava... Eu não matei ninguém, Sarah gritou, a confissão caindo para fora. Matar? Eu pensei que estávamos falando sobre roubo. Sarah fechou os olhos. Droga. Silas deu outro passo. Ele era muito grande, muito perto. Dê-me a bolsa. Não, dê-a para mim ou eu cavalgo de volta para Miller agora mesmo. Você não pode, ela implorou. Silas, por favor, eles vão me enforcar. Eu não fiz isso. Eu roubei as pedras. Sim, mas eu não o matei. Silas estendeu a mão, apertando seu pulso. Ele não foi gentil desta vez. Ele apertou até que seus dedos tiveram espasmos e a bolsa caiu. Ele a pegou com sua outra mão. Ele a abriu, olhando para a fortuna dentro. Era dinheiro suficiente para comprar o Rolling M 10 vezes. Era dinheiro suficiente para comprar um novo rosto. Ele olhou para a mulher tremendo diante dele. Ela não era a parceira robusta que ele queria. Ela era uma criminosa,
uma mentirosa, um perigo para tudo o que ele havia construído. Ele deveria entregá-la. Era a lei, era a coisa certa a fazer. Mas enquanto o trovão sacudia a casa, ele olhou para seus olhos violetas, cheios de lágrimas e terror. Ele lembrou dela cortando o vestido de veludo. Ele lembrou de suas mãos na terra. De quem você está fugindo? Ele perguntou novamente. E me diga na verdade, ou que Deus me ajude, eu te arrastarei para o xerife eu mesmo. O nome dele é Sterling, ela chorou. Ele está morto, mas o homem que me procura... O nome dele é Rock, ele é um Pinkerton. E se ele me encontrar, ele não vai me levar para a prisão. Ele vai me matar e pegar as pedras para si mesmo. Silas olhou para ela. Ele acreditou nela. Ele não sabia por quê, mas ele acreditou nela. Então nós temos um problema, Silas disse colocando os diamantes no bolso. Porque um agente Pinkerton não para. E se ele está vindo, ele caminhou até a janela, olhando para a tempestade. Ele está vindo para cá. De repente, o som de batidas de casco subiu acima do vento. Não um cavalo. 3. Silas girou. Ele pegou seu rifle de cima da lareira. Entre no porão. Ele latiu. Silas, eu disse. Entre no porão, ele rugiu. Agora! Sarah correu em direção à porta do alçapão no chão da cozinha. Assim que ela se abaixou na escuridão, ela ouviu uma batida forte na porta da frente. Abra! Uma voz gritou. Não era o xerife Miller. Era uma voz suave como o óleo e fria como a sepultura. Sr. Mercer, meu nome é Cornelius Rock. Eu acredito que você tem algo meu. Sarah se encolheu no escuro, ouvindo enquanto Silas abria a porta para o diabo. A porta do alçapão para o porão era pesada, feita de tábuas de carvalho grossas, mas pouco fez para abafar o som de botas nas tábuas do assoalho acima. Sarah se encolheu no escuro, o cheiro de terra úmida e batatas enchendo seu nariz. Ela agarrou a Derringer em seu bolso, embora suas mãos tremessem tão fortemente que ela duvidava que pudesse mirá-la. Acima dela, a voz de Cornelius Rock flutuou para baixo, suave e venenosa. Uma tempestade como esta, Roar estava dizendo, seus passos medindo a cozinha. Me lembra da noite em que Lord Sterling faleceu. Caos, barulho. Fácil perder o som de um tiro. A voz de Silas era um ronco baixo, calma, mas tensa. Eu não sei quem é Sterling, e eu não te conheço. Saia da minha terra. Ora, Sr. Mercer, Roar riu. Nós rastreamos a passagem dela. Sabemos que ela desceu em Silver Creek. E sabemos que você pegou uma noiva que não parecia a solteirona que você encomendou. Uma mulher de beleza distinta, olhos violetas. Houve um silêncio. Sarah imaginou Silas parado ali, seu rifle abaixado, mas seu dedo no gatilho, a cicatriz em seu rosto tremendo. Eu tenho uma esposa, Silas disse. Ela está dormindo e ela não é uma ladra. Então a acorde, Roar comandou. A untuosidade havia sumido, substituída por aço. Deixe-nos ver esta noiva corada. Se ela for a simples Abigail Holloway, eu tiro meu chapéu e vou embora. Mas se ela for a camaleão, bem, a recompensa é substancial. Morta ou viva. Sarah ouviu o clique de um cão sendo puxado para trás em um revólver. Você se aproximar daquele quarto, Silas avisou, e você não sairá desta casa andando. Bravo, Roar zombou. Rapazes, uma briga irrompeu, um estrondo de móveis, o som nauseante de um golpe de pistola atingindo carne. Sarah engasgou, sua mão voando para a boca. Silas, ela sussurrou. Procurem a casa. Roar latiu. Ela está aqui e ela tem as pedras. Sarah ouviu passos pesados rasgando a casa. Eles estavam destruindo tudo. A louça que ela havia lavado cuidadosamente. As cortinas que ela havia consertado. Nada no quarto, chefe, um homem gritou. Apenas um baú cheio de roupas elegantes, veludo cortado.
Ela está aqui, Roar murmurou. Ele caminhou de volta para onde Silas deve ter estado deitado no chão. Onde ela está, cara de cicatriz? Ou eu tenho que queimar esta barraca para fumegá-la para fora? Queimar. A palavra pairou no ar. Sarah conhecia a história de Silas. Ela sabia que o fogo havia levado seu irmão. Ela sabia que as cicatrizes em seu rosto eram de puxar o corpo de seu irmão das chamas. Roar acabara de ameaçar a única coisa que quebraria Silas Mercer. Sarah não podia mais se esconder. Ela não o deixaria queimar por seus pecados. Ela empurrou contra a porta do alçapão. Ela gemeu enquanto ela a empurrava para cima. Não. Ela ouviu Silas gemer do chão. Fique para baixo. Sarah abriu a porta e saiu. A cozinha estava iluminada pela lanterna que Roar estava segurando. Silas estava de joelhos, sangue escorrendo de um corte em sua testa, mantido sob a mira de armas por 2 pistoleiros contratados de aparência bruta. Roar estava no centro, seu chapéu coco pingando chuva, um sorriso cruel torcendo seus lábios finos. Ah, Roar disse, curvando-se teatralmente. A noiva corada. Sarah se levantou, sacudindo a sujeira de sua saia. Ela olhou Roar nos olhos, convocando cada grama da ladra esperta das ruas que ela costumava ser. Deixe-o ir, Cornélius, ela disse friamente. Isto é entre você e eu. E os diamantes? Roar adicionou, estendendo uma mão. Onde estão? Eu os escondi, ela mentiu. Lá fora no celeiro, enterrados sob a terceira baia. Roar estreitou os olhos. Mostre-me. Deixe-o ir primeiro. Roar riu. Minha querida, você não está em posição de barganhar. Você é uma assassina de policiais. Eu não matei Sterling, Sarah gritou. Eu o deixei amarrado. Ele estava vivo quando eu saí. Ele estava morto quando eu o encontrei. Roar encolheu os ombros. Bala no coração. Muito trágico. Agora os rapazes do celeiro amarrem o Sr. Mercer à cadeira. Se não encontrarmos as pedras em 10 minutos, queimem a casa com ele dentro. O sangue de Sarah gelou. Ela olhou para Silas. Ele não estava olhando para Roar. Ele estava olhando para ela. E em seus olhos não havia culpa. Havia um plano. Ele deu um aceno quase imperceptível em direção à lâmpada de querosene na mesa. Sarah entendeu. Certo, ela disse caminhando em direção à porta. Eu te levarei. Ela passou pela mesa. Em um movimento fluido, ela não pegou a lâmpada. Ela passou o braço pela mesa, derrubando a lâmpada de vidro diretamente no peito de Roar. O vidro estilhaçou. O óleo espirrou sobre seu casaco. A chama pegou instantaneamente. Roar gritou um som agudo e aterrorizante enquanto seu casaco pegava fogo. Ele largou sua arma, batendo freneticamente no fogo. Agora! Silas rugiu. Ele se lançou de seus joelhos, enfiando seu ombro na seção média do pistoleiro mais próximo. O homem dobrou, perdendo o fôlego. Sarah mergulhou para a pistola caída de Roar. Ela rolou para as costas, levantou o pesado Colt .45 e atirou cegamente no segundo pistoleiro que estava levantando seu rifle. O tiro errou, estilhaçando uma janela, mas forçou o homem a se abaixar. O porão! Silas gritou, agarrando Sarah pela cintura e puxando-a para trás. Eles caíram no buraco justo quando a cozinha acima deles explodiu em caos. Roar estava gritando por água. Os pistoleiros estavam atirando descontroladamente no chão. Silas chutou a porta do alçapão fechada e jogou a trava. Eles vão queimar. Sarah ofegou no escuro. Silas, eles vão queimar a casa. Deixe-os, Silas disse, sua voz sombria. Ele pegou a mão dela, puxando-a para Ross, a parte de trás do porão. Não estamos ficando. Ele empurrou de lado uma pilha de caixotes para revelar um túnel baixo de terra. Uma velha saída de porão de raiz, Silas sussurrou. Meu pai a cavou em caso de ataques indígenas. Ela sai na grama alta atrás do celeiro acima deles. Eles ouviram o estalo do fogo. O cheiro de fumaça começou a escorrer pelas tábuas do assoalho.
A casa, o lar de Silas, seu santuário, estava morrendo. Eu sinto muito. Sara soluçou, tropeçando atrás dele no túnel estreito. Eu sinto muito, Silas. Guarde sua respiração. Silas rosnou, rastejando à frente dela. Nós temos uma guerra para vencer. Eles emergiram na lama da tempestade, sujando suas roupas, a chuva lavando a fuligem. O vento era feroz, mascarando o som de sua fuga. Atrás deles, a casa do rancho estava brilhando com chamas alaranjadas lambendo das janelas. Silas não olhou para trás. Ele agarrou a mão de Sara e correu para o celeiro. Dentro do celeiro, os cavalos estavam se debatendo em suas baias, sentindo o cheiro da fumaça. Silas se moveu com eficiência praticada. Ele não os selou, não havia tempo. Ele jogou uma nupcial em seu garanhão preto e um hackamore na prefeita. Você pode cavalgar costas de urso? Ele perguntou. Eu posso cavalgar qualquer coisa, Sara disse, saltando na prefeita com uma graça que o surpreendeu. Aqui, Silas alcançou seu bolso e puxou a bolsa de veludo. Os diamantes, pegue-os. Sara olhou para ele. O quê? Se nos separarmos, você corre. Você vai para o Canadá. Venda uma pedra de cada vez. Viva uma boa vida. Eu não vou te deixar. Você pode não ter escolha, Silas retrucou. Ele pulou em seu cavalo. Roar não vai parar. Ele não quer a lei. Ele quer o dinheiro. Ele matou Sterling. Como você sabe? Porque um homem que queima uma casa com um homem dentro não se importa com justiça. Silas disse que ele matou Sterling. Pelas pedras descobriu que você já as tinha pegado e jogou o assassinato em você para fazer a lei fazer sua caça. Fazia sentido. Fazia terrível, perfeito sentido. Não estamos fugindo, Sara disse, seu maxilar se apertando. Eu terminei de fugir. Sara, abra as portas, Silas. Vamos terminar isso. Silas olhou para ela. A noiva simples havia sumido. A ladra havia sumido. No relâmpago piscante, ela parecia uma rainha guerreira. Tudo bem, Silas disse, um sorriso selvagem quebrando em seu rosto marcado. Vamos apresentá-los ao Rolling M. Silas assobiou um som agudo, penetrante. Ele chutou as portas do celeiro para abrir, mas em vez de atacar para fora, ele deu um tapa na garupa dos outros 3 cavalos nas baias. Os animais assustados debandaram para o quintal, direto para a casa em chamas, onde Roar e seus homens estavam tropeçando para fora, tossindo e zangados. O pistoleiro, vendo as formas de cavalos atacando através da chuva, abriu fogo. Os cavalos se espalharam, adicionando a confusão. Agora! Silas gritou. Ele e Sara atacaram para fora do celeiro, flanqueando os homens. Silas levantou seu rifle Winchester, que ele havia guardado no coldre da cela semanas atrás, e atirou. Um dos pistoleiros levou uma bala na perna e caiu. Roar, seu casaco caro carbonizado e arruinado, os avistou. Matem-nos! Matem! Matem os 2! Ele levantou sua pistola, mirando em Sara. Silas viu. Ele não pensou. Ele não calculou. Ele esporou seu garanhão, colocando-se diretamente na linha de fogo. Um tiro ecoou. Silas estremeceu na cela, mas ele não caiu. Ele cavalgou Roe para baixo no peito de seu cavalo maciço, batendo no detetive. Roar voou para a lama. Silas escorregou de seu cavalo, caindo com força. Ele estremeceu, agarrando seu ombro esquerdo, onde o sangue estava florescendo escuro contra sua camisa molhada. Roar se arranhou por sua arma na lama. Silas a chutou para longe. Eles colidiram na terra. Roar era rápido, mas Silas era forte. Forte de anos de lutar com bois e cavar postes de cerca. Ele agarrou Roar pelas lapelas e o jogou na lama. Você o matou. Silas rugiu, desferindo um punho pesado na mandíbula de Roe. Você matou Sterling. Ele era um velho tolo. Roar cuspiu sangue em seus dentes, lutando para alcançar uma faca em sua bota. Ele não merecia aquelas pedras. E ela sim.
Silas o socou novamente. Roar conseguiu puxar a faca. Ele cortou, atingindo Silas no antebraço. Silas rugiu, recuando. Roar se levantou, avançando com a lâmina. Bang! O som era pequeno, afiado e final. Roar congelou. Ele olhou para seu peito. Uma pequena flor vermelha estava se espalhando em sua camisa. Ele olhou para cima atordoado. A 10 pés de distância, Sarah estava na chuva, a pistola Derringer fumegando em sua mão. Ela a segurava com 2 mãos firme como uma rocha. Roar caiu de joelhos, então de bruços na lama de Montana. O silêncio retornou ao rancho, exceto pelo estalar da casa moribunda e o estrondo do trovão. Sarah largou a arma e correu para Silas. Ele estava sentado na lama, agarrando seu ombro. Silas, seu tiro de lado assado! Ele grunhiu, estremecendo enquanto ela pressionava suas mãos na ferida. Eu já ouvi coisas piores de uma cerca de arame farpado. Ele olhou para a casa em chamas. Era um esqueleto agora. Tudo o que ele possuía havia sumido. Sua casa, Sarah sussurrou, lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Eu destruí sua casa. Silas olhou para o fogo. Então ele olhou para ela. Ele estendeu a mão ensanguentada e segurou seu rosto, seu polegar afastando uma lágrima. Aquilo não era um lar, ele disse suavemente. Era apenas madeira e memórias de homens mortos. Eu posso construir uma casa, Sarah. Eu não posso te construir. Sarah engasgou com um soluço, enterrando seu rosto em seu pescoço. Mãos ao alto. Uma voz ecoou da escuridão. Xerife Miller cavalgou para a luz do fogo, flanqueado por 3 delegados. Eles tinham suas armas desembainhadas. Sarah congelou. Ela olhou para o corpo morto de Roar. Ela olhou para os diamantes em seu bolso. Xerife, Silas disse, sem mover a mão do rosto de Sarah. Você está atrasado. Vi o fogo do cume, Miller disse, observando o corpo de Roar. O que em nome de Deus aconteceu aqui, Silas? Legítima defesa, Silas disse firmemente. Este homem é Cornelius Rock, um Pinkerton desonesto. Ele confessou ter matado Lord Sterling em Chicago antes de tentar nos queimar vivos. Miller parecia cético. Isso é uma história alta, Silas. E a senhora, Sarah se levantou. Ela alcançou seu bolso. Ela puxou a bolsa de veludo. Eu sou Abigail Holloway, ela disse, sua voz tremendo mais clara. E isto é evidência. Ela jogou a bolsa para o xerife. Ele a pegou abrindo-a para ver os diamantes. Seus olhos arregalaram. Ele matou por estes, Sarah disse. Ele me incriminou. Verifique seus bolsos. Você provavelmente encontrará o relógio de bolso de Sterling. Ele era um ladrão, xerife. Era uma aposta massiva. Mas ladrões como Roar geralmente guardavam troféus. Miller desmontou e verificou o corpo de Roar. Ele puxou um relógio de ouro com uma inscrição para Lord Sterling. Miller assobiou baixo. Ele olhou para Sarah, então para Silas. Ele olhou para a casa queimada. Bem, Miller disse, colocando o relógio e os diamantes no bolso. Parece que eu tenho um assassinato para resolver e uma recompensa para coletar para o condado. Estes diamantes precisarão voltar para a propriedade em Chicago. Você sabe. Eu não os quero, Sarah disse. Eu nunca mais quero vê-los. Miller assentiu. E a senhora, o cartaz de procurada. Silas se levantou, balançando ligeiramente. Ele colocou seu braço bom em volta da cintura de Sarah, puxando-a encostada nele. O cartaz de procurada é para uma mulher chamada Camaleão, Silas disse. Esta é Abigail Mercer, minha esposa. Miller olhou para eles por um longo momento. Ele viu o modo como Silas a segurava. Ele viu o modo como ela olhava para ele. Ele era um homem da lei, mas ele era também um homem do oeste. Ele sabia que a justiça nem sempre vinha de um juiz. Certo, Miller disse, tirando o chapéu. Meu erro. Boa noite, Sr. Mercer. Sinto muito pela sua casa. Ele sinalizou seus delegados. Vamos carregar o corpo, rapazes.
Nós temos papelada para fazer. O inverno chegou cedo naquele ano, cobrindo as ruínas enegrecidas da velha casa do rancho em um cobertor de neve branca imaculada. Mas fumaça estava subindo da chaminé de uma nova cabana menor, mais robusta, construída de toras de cedro pelas próprias mãos de Silas, com uma pequena ajuda de Jed. Dentro o fogo estava rugindo. O cheiro de ensopado, perfeitamente temperado, não queimado, encheu o quarto. Sarah sentou-se à janela costurando uma cortina. Ela não estava usando veludo. Ela estava usando um vestido de lã simples, que ela mesma havia feito, embora ela tivesse bordado flores violetas ao longo da bainha. Silas entrou batendo neve de suas botas. Ele parecia cansado, mas a escuridão que costumava envolvê-lo havia sumido. A cicatriz ainda estava lá, mas não parecia mais defini-lo. Ele caminhou até Sarah e beijou o topo de sua cabeça. Carta veio, ele disse, entregando-lhe um envelope. Era de um escritório de advocacia em Chicago. Sarah a abriu com mãos trêmulas. Prezada senhora Mercer, em relação à recuperação dos ativos da propriedade Sterling, as autoridades concluíram que Cornelius Rock foi de fato responsável pela morte de Lord Sterling. Todas as acusações contra a suspeita, conhecida como Camaleão, foram retiradas devido à falta de evidências e ao falecimento da testemunha principal. Sarah soltou um fôlego, seus ombros caindo. Estava acabado, verdadeiramente acabado. Você está livre, Silas disse em voz baixa. Sarah olhou para ele. Ela olhou para o homem que havia encomendado uma noiva simples e lutou por uma beleza perigosa. Ela olhou para o anel em seu dedo, R$1 desta vez, ouro simples. Eu estava livre no momento em que desci daquele trem. Ela sorriu, puxando-o para baixo para um beijo. Eu só não sabia ainda. Eles haviam perdido os diamantes. Eles haviam perdido a casa grande. Mas enquanto Silas segurava sua esposa, a mulher que podia cavalgar costas de urso, atirar com uma Derringer e assar um pão, ele sabia que era o homem mais rico do território. Ele havia esperado uma noiva simples para ajudá-lo a sobreviver. Em vez disso, ele conseguiu uma guerreira que o ensinou a viver. E essa era uma troca que Silas Mercer faria todos os dias pelo resto de sua vida. E assim a lenda do rancho Rolling M não foi escrita em ouro ou sangue, mas nas cinzas do passado. Silas e Sarah provaram que o amor não é sobre encontrar alguém que se encaixa em uma descrição. É sobre encontrar alguém que se encaixa em sua alma. Eles começaram com uma mentira, lutaram através do fogo e construíram uma verdade que durou uma vida inteira. Se você amou esta história de redenção, perigo e um romance que desafiou as probabilidades, por favor aperte aquele botão de curtir. Isso nos ajuda a contar mais histórias como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar em segundas chances. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca uma saga do Velho Oeste. Você teria perdoado Sarah pela mentira? Ou é a confiança algo que nunca pode ser reconstruído? Me diga nos comentários abaixo.